Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo, mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos aqui ver o Seleção Sport TV, uma parte dele, né? O vídeo foi grande, mas mesmo assim o programa foi só sobre Botafogo, só, inteiro. Mas não tem como trazer aqui um vídeo muito grande, mais de 1 hora. Então eu peguei uma parte legal pra gente reagir junto aqui sobre o programa. Só sobre Botafogo, o título, os heróis, a reviravolta, Textor, Arthur Jorge, tudo. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tem aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, área de membros, R$3, R$5 por mês. Você ajuda muito o canal, valor simbólico, mas que aqui pro canal é muito importante. Dito isso, bora pro vídeo. Desejar boa semana também para o nosso parceiro André Rizek, que voltou de Buenos Aires para comandar em loco o Seleção de hoje. Claro, falando ainda muito da festa do Botafogo, né? Que tem que segurar um pouco essa festa para ser campeão brasileiro também, né, Rizek? Será que tem que segurar? Bom, primeiro assim, eu voltei. Acho que não tem. Minha voz não voltou. Minha voz não voltou. Mas acontece o seguinte, esse aqui não é um programa qualquer o de hoje, né? É um programa pra eternidade, né? Botafogo campeão da Libertadores. Então não podia ficar de fora, já peço desculpas de antemão. Só que tem gente com voz suficiente aqui pra tocar o Seleção, que são o Conrado Santana, o Eric Faria e o Henrique Fernandes. E essa é uma boa questão. O Botafogo tem que botar o pé no freio na festa? Eu acho que não. Eu acho que ontem o Botafogo, sábado, né, se libertou. E diante dessa liberdade tem que seguir nessa atuada aí pra quarta-feira e pra domingo. Mas esse é assunto pros comentaristas de hoje aqui, Joana. Eu também acho que não tem que segurar não, tá? E ó, chazinho de romã pra você? Depois eu passo uma receita no zap, tá bom? Uma aguinha. E também tem um certo charme, assim, né? A voz tem um certo charme, assim. Obrigado, Joana. A seleção de hoje é uma seleção muito especial. É uma seleção de brilho eterno na história de um clube que conquistou no sábado o maior troféu da sua história. E sobre ele a gente fala daqui a pouquinho. Espero vocês. 30 segundos pro fim do tempo normal. Olha o Júnior Santos, que lance! Matheus Martins pedindo. Júnior Santos cruzou, Matheus Martins voltou pro Júnior, bateu! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Este herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Notícias fortes, tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Boa tarde, bem-vindos ao Seleção para falar do brilho eterno da estrela solitária, que no sábado, um time tão glorioso que junto com o Santos fez do Brasil o país do futebol e foi conquistar só em 2024 o mais importante troféu da sua história, a Libertadores da América. Campeão no campo e na arquibancada e nas ruas de Buenos Aires. Acho que o time ser campeão não é surpresa para ninguém. Já se esperava do Botafogo muitas coisas nesse ano porque eles têm o melhor futebol do continente, agora tem a taça mais importante do continente também. Eu acho que muita gente duvidava que a torcida do Botafogo pudesse fazer também uma das invasões mais lindas e maiores da história do futebol. 40 mil pessoas aproximadamente, estiveram em Buenos Aires, na invasão, na tomada monumental de Buenos Aires, para fazer algo que, para mim, não pode morrer. A gente vai falar muito aqui do título, mas não podemos deixar de falar do que fez essa torcida. Eu nunca tinha visto. Eu não estava em Lima, eu não estava no Japão, e tinha um ano só em 76. Eu nunca tinha visto uma torcida ter tamanho deslocamento de gente e tomar conta de um estádio como fez o Botafogo no sábado. Como é uma torcida de quem muito se fala, cabe numa Kombi, torce para bairro, faz chororô, eu acho que é hora também de falar
do que fizeram os alvinegros que para lá foram, levando com eles a memória de quem não está mais aqui, mas fez essa multidão botafoguense. Foi um negócio muito bonito que aconteceu no estádio. Dentro e fora de campo também, o Seleção, claro, não vai esquecer isso. Conrado Santana, boa tarde a você, bem-vindo. Tudo bem, cara? Tudo bom, Rizek? Um abraço para você, Eric, Henrique, prazer estar aqui com vocês. Todo mundo que está em casa. Que título, realmente que título. Tudo que você falou aí, eu assino embaixo. E eu tô... Ontem no Sport TV News eu acabei falando uma frase assim meio sem querer, eu vou repetir aqui. Tem coisas que só o Botafogo faz. Esqueci um pouquinho de... Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Você falou aí dessa invasão, que realmente é histórica. Muita gente lá. Primeiro time brasileiro a sair de uma pré-Libertadores e ser campeão da Libertadores. Antes, o Estudiantes da Argentina tinha feito isso em 2009 contra o Cruzeiro. E eu acho que, assim, eu não lembro de uma outra final que um time jogou com um jogador a menos. O jogo inteiro. Não é que foi expulso no primeiro tempo. Não, foi com 30 segundos. Jogou 10 contra 11 e ganhou. Não foi nem para pênaltis. Ganhou de 3-1. E agora tem o título, né? De campeão das Américas, mas já era o melhor futebol das Américas. É o melhor time, assim, disparado de 2024 de bola jogada. Então, realmente é um trabalho, assim, como um clube, como a gestão, quando chegou aí a SAF, mas todo mundo que está envolvido nesse processo, contratações, preparação física, enfim, realmente é um título simbólico e histórico para esse Botafogo. O Eric Faria, que ama mata-mata, sabe que nem sempre, nesse formato, o melhor time, o melhor futebol termina a competição com o caneco. Dessa vez terminou. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Conrado, amigo Henrique, boa tarde para todo mundo. Cara, esse é um título que eu acho que ele reconecta eras no Botafogo, né? O Botafogo é um clube muito orgulhoso, justamente orgulhoso do que construiu no passado. De uma história maravilhosa, de ídolos incríveis do futebol brasileiro e do futebol mundial. Estamos falando de dois nomes que são a representatividade do futebol brasileiro para o mundo, Nilton Santos e Garrincha, são ídolos do Botafogo. Só que esse clube precisava conectar eras, precisava conectar a era preto e branco com a era cores. Precisava, a torcida, ela sempre muito orgulhosa do passado, mas ela tinha fome de viver o presente, ela tem fome de viver o futuro. E eu acho que esse título da Libertadores faz isso, faz essa ligação entre esses Botafogos especiais, sabe? O Botafogo do passado, que é lindo, que está no coração de todo mundo, inclusive, principalmente do seu torcedor, mas um novo Botafogo a partir de agora. Um Botafogo que também, da era cores, vai proporcionar feitos e glórias para os seus torcedores, como aquele Botafogo do passado. Então, eu acho que esse título vai, assim, para sempre unir gerações de torcedores, sabe? Porque a gente sempre ouviu falar, você mesmo falou, a gente viu lá em Buenos Aires. Pô, meu avô me fez torcer pro Botafogo, meu pai me fez torcer pro Botafogo. Agora, essa galera vai falar assim, o meu filho torce pro Botafogo por causa de mim. E eles estão vendo as mesmas conquistas que eu tô vendo. E o meu avô, muitos vivos ainda, estão vendo também. Pais, muitos vivos ainda, estão vendo também. Então, eu acho que esse é um título que conecta a família alvinegra, sabe? Não só a história do clube, mas eu acho que, assim, no coração dos torcedores. Eu acho que hoje todos estão abraçados, falando, cara, a gente está vendo história juntos. Não só ouvindo falar. A gente está podendo contar também. E outra coisa, né, gente? Confiança, né? A torcida do Botafogo também, por tantos traumas, tem um estigma de ser uma torcida pessimista, supersticiosa, ao contrário. E o que levou essa gente para lá, além do amor de gerações, como disse o Eric, foi a confiança. Então você andava pelas ruas de Buenos Aires e a cada dia chegando mais gente muito confiante no time. E isso que o Eric falou me pegou muito lá, né, em Buenos Aires. Gente dizendo, tô trazendo foto do meu pai, foto do meu avô, memórias que eu tenho da infância, coisas que eu não vivi, mas que eu sei pelos olhos do meu avô, do meu pai. E isso me pegou demais, porque futebol é sobre isso, né? Futebol é muito sobre isso. Henrique Fernandes, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, um abraço a todos que estão acompanhando. Cara, foi épico, foi histórico. E assim, acho que a final foi a síntese do que foi a competição pro Botafogo, né? Uma competição que o Botafogo inicia com dificuldade, vindo de um ano ruim, no final das contas. Um ano bom em termos de resultado, mas ruim em termos anímicos. Chega na Libertadores com moral baixo. Quando sai o chaveamento e a gente vê que o jogo vai ser contra o Bragantino era até um pouco favorito. Era um Bragantino que vinha sem a pressão, sem tanto peso. E o Botafogo quase eliminado naquele confronto, né? Porque tem um homem a menos também, em boa parte do segundo tempo do jogo em Bragança. 0-0 o jogo, 1-0 o Bragantino, o jogo iria para os pênaltis, o Botafogo viveu um apuro ali, como viveu na fase de grupos também. E a final, que a gente esperava um desenho diferente, de domínio, de controle, uma vitória talvez até tranquila, né? A gente imaginava
um elemento extranatural do jogo, que aconteceu, a expulsão, para equilibrar a final, que foi o que aconteceu. Mas a gente sempre admitiu o Botafogo como um time superior para essa decisão. Então o Botafoguense idealizava até uma final confortável. Ela veio com a mesma história da competição como um todo, né? Um início muito doloroso, de susto, de pressão, mas o time se mostrando formado, né? Física, técnica e psicologicamente, para suportar esse cenário negativo. Acho que não cabe contestação. O Botafogo foi melhor com um homem a menos, fazendo o que podia com o que tinha à disposição para aqueles 90 minutos. E a torcida tem que celebrar, porque eu acho que é uma vitória que vai para o hall das principais. Vai para o hall da de 95, da de 89, mas essa traz a expectativa e a sensação de que os tempos mudaram. E que a arquibancada precisa mudar também. Agora, qualquer jogo que o Botafogo tiver em campo e tiver enrascado, tiver com dificuldade, o torcedor vai ter o direito de se lembrar que ganhou uma final com um homem a menos 90 minutos. E se conseguiu naquele cenário, pode conseguir reverter qualquer um. Cara, se vocês me permitem, porque eu acho que, assim, muito já se falou do time, né? E, insisto, eu acho que não é uma novidade. Já era meio que esperado que esse time pudesse fazer isso. Eu queria falar um pouco mais da torcida, porque posso estar equivocado aqui, mas no meu entendimento, sim, o Botafogo tem muitas glórias dentro de campo, né? Você olha a história do futebol brasileiro, os times, os jogadores, os ídolos, a base de uma seleção campeã do mundo, como tem o Botafogo. Eu acho que muito já se falou dos times do Botafogo ao longo dos tempos. E por mais que essa torcida tenha mantido viva a grandeza do Botafogo nos piores momentos, na fila de títulos, nos tempos melancólicos de Marechal Hermes, né? Nos rebaixamentos, de quando chegou a se debater se o Botafogo continuaria existindo, eu acredito que a torcida do Botafogo ainda não tinha um feito desse para chamar de troféu dela, de torcida do Botafogo. Uma invasão, uma imposição, como a gente viu. Cara, tinha na minha conta, assim, olhando, eu ouso dizer que tinha o dobro de torcedores do Botafogo no estádio, ou até mais. E aquilo foi ganhando vida ao longo dos dias em Buenos Aires. A gente ficava olhando, será que vai lotar o Monumental? Será que vai chegar gente suficiente para lotar um estádio com capacidade de 84 mil pessoas? E a cada dia a gente via gente chegando dos Estados Unidos, do Canadá, do México, de tudo que é canto do Brasil. Gente que foi de bicicleta, e a gente mostrou as bicicletas no Seleção, eu não acreditava, o cara foi de bicicleta mesmo. Eles foram de ônibus até Porto Alegre e foram pedalando até Buenos Aires. Gente que foi para Montevidéu, de Montevidéu pegou um ferryboat. Gente que veio de tudo que é lugar, cara. De ônibus do Rio de Janeiro, que é muito longe. E aquilo foi tomando vida, a gente falou, cara, vai acontecer. Vai. Porque as invasões, elas são assim. Ninguém avisa, vai ter 70 mil corintianos no Maracanã, vai ter 20 mil corintianos no Japão, vai ter dezenas de milhares de rubro-negros em Lima. Você só acredita nisso quando você tá no meio daquilo. E até a hora do jogo eu falei, cara, será que vai acontecer mesmo? E o setor alvinegro, ele tava super lotado, cara. E assim, foi impressionante. O Botafogo me passou a impressão de que se tivesse 50 mil ingressos, teriam 50 mil alvinegros. Se fosse 60 mil ingressos para o Botafogo, teria 60 mil lá. É claro, a gente sabe, eu não estou aqui negando o tamanho de torcida. O Botafogo não está entre as 5, 6 maiores torcidas do nosso futebol. Mas tem uma coisa que pesquisa não mede, é sentimento. E esse sentimento levou dezenas de milhares para fazer isso daí, cara. E eu acho que isso é uma marca que a gente não pode deixar ser menor até do que a conquista do time. Porque foi muito impactante, cara. Olha essa imagem. Isso aí aconteceu em Buenos Aires, cara. É a invasão monumental de Buenos Aires. A Conmebol divulgou o público, né? Oficial, 62 mil pagantes e 72 mil presentes, né? Uhum. Então é muita gente, cara. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Eu duvidava que isso fosse acontecer. Falei, cara, isso não vai lotar. Eu acho que tem muito nisso do que o Eric falou na abertura, né? Brilhante, eu acho que é perfeito tudo que ele falou. Então era um momento único, né? Então todo botafoguense, por exemplo, eu e alguns amigos ali, a gente ajudou a financiar um amigo que foi de ônibus, daqui do Rio de Janeiro. Todo mundo fez uma vaquinha, cada um fez um pouquinho, faz uma rifa aí, cara. Um abraço pro Alvinho, o Rafael também, Cavadione, que foi de ônibus. A gente falou, cara, você não pode não ir. O cara vai em todos os jogos aqui, o cara passou por tudo. Você não pode não ir nisso, né? E assim, todo mundo ajudou um pouquinho, o cara foi de ônibus daqui. Então, acho que passou muito por isso. O botafoguense sabia que não
não poderia perder esse momento especial dessa união aí dos Botafogos que o Eric falou. E aí, é claro, pra gente falar um pouquinho do lado do Galo, né? Não é que a torcida do Galo não quis ir, deixou a desejar. São momentos diferentes, né? Não, e assim, o Galo já ganhou a Libertadores há menos tempo, não, então assim, já gastou. Tem gente pagando. Muitos atleticanos fizeram sacrifício coisa. pra ir Pra caramba. É coisa pra caramba. É um número ótimo, 20 mil. São momentos diferentes. Só que ninguém dos clubes conhece e das mais o seu torcidas. time do que o torcedor, cara. O torcedor é um bicho que confia e desconfia do seu time. Ele sabe... Claro que poderia o Atlético ganhar. Final de mata-mata, como você falou. O Botafogo teve um homem a menos com 30 segundos de jogo. Poderia ter dado qualquer coisa. Sim. O Vargas, nos últimos 2 minutos do jogo, teve 2 chances de levar a partida para prorrogação. Mas o torcedor, lá no íntimo, ele tem um grau de confiança que faz ele... Que mexe com o sacrifício dele, sabe? O torcedor, ele sabe, pô, vale o sacrifício, esse time merece o meu sacrifício. E outros torcedores, quando estão desconfiados, eles até acreditam, mas ele fala, puta, será que vale o meu sacrifício? O Galo chegou com 10 jogos sem vencer, Exato, tendo perdido uma final de Copa recentemente. Eu acho que o principal Eu acho que o nível de confiança do torcedor do Botafogo para esse jogo era muito maior do que do Atlético, né? Mas eu acho que assim, se o Botafogo tivesse vencido em 2003 uma Libertadores com o Ronaldinho Gaúcho... Talvez. E o Galo tivesse há não sei quantos anos sem ganhar um título importante, de repente isso teria sido diferente. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na balança também. E a gente está aqui falando, elogiando muito a torcida do Botafogo, mas o Galo também, como vocês falaram, 20 mil pessoas fora do Buenos país. Aires, nessa situação, o time não jogando nada, que essa que é a verdade, não jogou quase nada nesses últimos 6 meses, aí foram 2, 3 jogos. Então tem que louvar também a torcida do Galo que compareceu. Realmente, 30 segundos, essa expulsão, cara. E assim... O jogador que tinha sido o herói na terça-feira contra o Palmeiras, abrindo o placar. Ele vem jogando muito. Jogando muito. E aí, no começo do jogo, acontece isso, cara. Cara, eu acho que ele deu um azar. Era pra expulsão, tá, gente? Eu sei. Não, sem dúvida. Azar no sentido que o Fausto Vera abaixa pra disputar uma bola que é de pé, entendeu? Ele não é que ele... Não foi tipo da Marta, sabe? Que a Marta bota o pé lá na testa da jogadora. E o Gregory tá olhando pra bola. Ele tá olhando pra bola na jogada rápida que ele imaginava que o cara também fosse disputar com o pé. E o Fausto Vera abaixa. Então ele acaba dando um azar, mas independente disso, tem que ser expulso. E aí a gente já entrando no jogo, né? Que acho que todo mundo já falou. A gente vai falar aqui mais uma vez. Arthur Jorge muito bem, corajoso. Não abre mão, né, de querer atacar, não sai tirando um Luiz Henrique para botar um zagueiro. Mas assim, eu acho que a gente já falou tanto sobre isso, eu queria falar um pouquinho do Galo, do outro lado. Assim, o Milito vai muito mal nessa final, mas muito, muito mal. A gente já está vendo o gol do Luiz Henrique. Ele não tirar proveito dessa vantagem, o Galo, foi culpa do Milito, na minha opinião. Era rápido. Expulsão, 5 minutos, tchau, Lianco, bota o Mariano, bota mais alguém da frente. Entendi. Você acha que assim que tem a expulsão... na hora. Agora... E essa decisão do Milito tem muito da decisão do Arthur. Porque o Arthur vê, vai ficar com 3 zagueiros lá? Então não vou mexer no meu. Mas aí acho que tem um contrário também, né? Eu acho assim, é difícil eu afirmar isso, né? Mas se o Milito muda e tem o Mariano jogando ali o que ele fez no segundo tempo, de repente o Arthur Jorge seria obrigado a mudar no primeiro também. Vamos debater isso depois das imagens, que eu acho que é um ótimo debate proposto pelo Conrado, porque eu confesso que na hora eu achei que o Arthur Jorge ia mexer no time também. E me surpreendeu que ele não mexeu e você trouxe um ótimo debate. Aí o Alex Telles bate brilhantemente o pênalti. Assume a responsabilidade, né? O cara que chegou há pouco tempo. Isso é treinamento, né? Sim. Brilhantemente. Porque você imagina que quem vai bater o pênalti são sempre os jogadores mais da frente, Almada e tal, mas no treinamento o cara deve ter mostrado performance. Primeiro lance do segundo tempo, Vargas que entrava, diminuiu o placar. E aí, eu acho que por mais que o Milito tenha falhado no primeiro tempo, como opina o Conrado, a gente vê um Galo dominar o jogo, né, no segundo tempo. Que ele acerta no intervalo. Tá. Que ele acerta no intervalo. O Mariano foi o melhor jogador do segundo tempo. Jogou dos muito dois bem times. mesmo. O melhor jogador do Atlético é bem digno. Davidson perde essa chance. O Hulk, no meu entendimento, faz um grande segundo tempo. Todos os lances, o Mariano vai aparecer. Mariano, vocês não acham que é um segundo tempo normal diante das circunstâncias? O time perdendo com um homem a mais, é natural que se atire pra frente mesmo. Mas o primeiro tempo também seria natural. E foi potencializado por um gol de sorte no primeiro minuto, porque aquele escanteio ali, cara, isso é uma casa do futebol. Eu achei pênalti esse lance. Não, ele toca na bola também, ó. Mariano o PC achou que foi, né? Eu tava no mas troca a imagem depois, não acho né? conclusiva também pro VAR determinar. O lance do Davidson eu queria ver uma imagem de trás do gol, mas não tem. Eu acho que o lance estava muito aleatório, a bola estava muito viva. Eu acho que ele raspa na bola também. Eu acho que ele chuta a bola e pé. Eu acho que você dar um pênalti nessa circunstância é punir demais. Todos os lances até agora apareceu o Mariano, tá? Talvez esse vai ser o primeiro sem. É meio que consenso, assim, que foi um dos caras que mais impactaram
sendo um defensor, mas que Porque participou na alguém frente. ia ficar livre. Se você tem 3 zagueiros, aí, Mariano de novo, olha o bolão que ele mete. Isso é um gol perdido absurdo. Sim. Mas ele. Mas por que ele jogou muito? Porque ele jogou sozinho. Mas ele jogou nessa final mais do que vinha jogando. Sim, mas a Foi uma questão é que atuação ele- surpreendente, assim, não era uma garantia. Eu vou pôr o Mariano, ele vai me entregar esse rendimento. Sim, Esse a jogador questão é que ele cascudo, tá jogando sozinho, né, Henrique? E pode ser, Se pode for ter jogar sido o último sozinho, você jogo prefere dele. o Lianco com a bola ou o Mariano em má fase? Só consigo entender, assim, eu concordo contigo, parcialmente. Eu acho que o Milito tinha o direito de deixar o jogo correr uns minutos, sem mexer no time. Porque se ele faz 1-0, ele tem 5 mexidas pra controlar o jogo. E aí o gol que encerra a Libertadores, Liquida como o ela jogo. começa pro Botafogo, né? Que é o Júnior gol Santos. do Júnior Santos. A Libertadores termina da maneira como ela começa pro Botafogo, no brilho do Júnior Santos. E ele já tinha feito uma jogada idêntica, né? E aí Foi acabou mesmo. que ele Foi não mesmo. conseguiu o Não toque, aí conseguiu depois terminar, mesma né? coisa. É. Eu acho que Bandeirinha, é uma escanteio, passa no meio de 2. reparação histórica, assim, com o Júnior Santos, né? Tão importante Legal. pro E Botafogo. terminou como artilheiro, com o Exato. prêmio da artilharia, que é um prêmio... Pro Botafogo ter Maneiríssimo, chegado onde pô. chegou, aí ele se machuca, o Luiz Henrique se torna o craque da Libertadores jogando onde antes jogava o Júnior Santos, ou seja, não tinha mais espaço pro Júnior Santos, mas ele volta para concluir a Libertadores como ela havia começado Você pro sabe que Botafogo. eu estava ouvindo o Conrado e o Henrique falando assim, eu tenho um quê também de... Óbvio que eu acho que o Milito poderia ter feito mais. Mas eu acho que com tanto jogador cascudo em campo que o Atlético tem uma hora que os jogadores também têm que ter um pouco de atitude, cara. Assim, passou o primeiro tempo inteiro o Gustavo Scarpa correndo em cima da linha, cara. Pegando bola, botando na área ou invertendo o jogo. Ele é um jogador, cara, com muita categoria, com muito recurso técnico. Ah, o técnico tá mandando ficar... Cara, tem uma hora que o Hulk tem que pegar 2 bolas, tabelar com o Paulinho, meter no Davidson, fazer... Sabe, eu achei o Atlético, assim, Engessado. muito engessado. Claro que deve ter alguma coisa, mas tem jogador pra isso, cara. Concordo. O recurso técnico que o Galo tinha em campo é pra mais. É para além do técnico, sabe? Você não pode olhar pro campo, ver Hulk, Paulinho, Davidson, Scarpa, Arana. E uma Tudo produção tão engessado, baixa, tudo é isso aí. paradinho. Agora, eu tudo queria com devolver produção baixa, para cara. você, porque assim, até para entender o seu ponto, porque eu confesso que assim achei muita coragem do Arthur Jorge na hora ali, porque quando você se vê com um a menos, por exemplo, Felipe Luiz jogando pelo empate, contexto diferente, em Itaquera, quando ele perde o Bruno Henrique suspenso, imediatamente ele vai lá e mexe no time, ele tira o Gabigol, abre mão do centroavante. Na hora eu falei, o Arthur Mas Jorge... ele tinha uma vantagem, como você no falou. no lugar do a gente Felipe, comentou Arthur sobre teria isso. mudado. Perfeito. É. Mas Ele eu mesmo falou na pensei, entrevista. cara, ele vai tirar o Igor Jesus, vai colocar o Tietê, o Luiz Henrique pode ser ponta e centroavante ao mesmo tempo, tem pulmão para isso. E achei impactante que ele não tenha mexido no time. E eu quero que você desenvolva essa tese. Não, ele foi muito bem, tá? Não é tirando o mérito de jeito nenhum, pelo contrário. Ele foi muito bem, muito corajoso. E como você deu o exemplo do Felipe Luiz, tem sempre o resultado que diz o que foi certo ou errado e como é que vai ser a opinião, né, da maioria. Então, por isso que ele é tão corajoso. Porque se ele faz aquilo e toma 2 gols do Galo, esquece. Ninguém ia estar chamando ele de corajoso hoje. Ninguém. Ia estar chamando ele de irresponsável. Como é que você perde um jogador e fica com 4 lá na frente? Então, por isso que é coragem. Porque é ir contra o que está todo mundo achando. É ir contra a maré. Todo mundo pensou como você, pensou como eu. É normal. E ele não vai deixou tirar os um da 4 lá na frente, frente, né? e vai Ele botar recuou o time e os Claro, 4. claro. Aí Ele entra a fez mentalidade do jogador. O Marlon Freitas veio pra zaga, ele recuou todo O mundo. Barbosa, na entrevista, falou assim: a gente estava vendo o mini Messi, que é o Almada, o o apelido Almada. dele interno lá, marcando O Savarino não tava marcando o se aguentando. Scarpa até o É final. isso. O Luiz Savarino Henrique tava fazendo com- o corredor, Mas Savarino de volante. E o Barbosa Mas a jogou minha- com 3, né? Que jogo do Barbosa, cara. Então, assim, eu que acho jogo né? do Barbosa. Mas é só... E o Arthur justifica dizendo assim, como estava 0x0, ele precisava de gols. Ele não poderia tirar os caras que davam pra ele gols ao longo da competição. Então, assim, ele recua esses caras, ele muda taticamente o time, ele baixa o Marlon pra zagueiro, ele baixa o Savarino pra volante. Teve trabalho do Arthur ali, ele também não deixou o jogo correr como se fosse o Botafogo ao natural. Claro que Ou não. será que ele pensou assim, cara, o Galo é de uma incompetência com a bola? Então, Fica por isso só que bola pra direita, bola pra esquerda. O que eu falei lá no não começo... tem entrada por dentro. O que eu falei lá Vou no deixar começo do foi jeito isso. que tá. Ele falou, vou olhar primeiro o Milito. Se ele tira o Lianco, ele faz ou o lateral direito ou um terceiro zagueiro, né? Tem Alonso, Bataglia, aí o Lianco é meio que... Não é improvisação, mas ele bota um cara ali que é zagueiro. Se precisar, ele faz um lateral direito, uma saída de 3. Então é um cara que tem com a bola, ele... Jogou o Saravia ali, boa Não, parte da já temporada jogou. antes do Não Leandro é tão chegar. bom tecnicamente, claro, comparado com o meio campo, um atacante. Então, eu acho que o Arthur Jorge fez assim, vou ficar aqui na minha, vou ficar olhando. Porque se ele ficar com 3 zagueiros lá, por que eu vou tirar? Ele vai vir para marcar o Lianco subindo? Tudo bem, o Almada pela esquerda. Porque foi Agora, impressionante bota como o Galo não o conseguiu no Mariano, primeiro bota um tempo. Saravia correndo, bota, sei lá, o Alisson. Ia ser difícil o Alisson- Almada ficar nesse campo o tempo todo. Então, ele falou, cara, se vai ficar com esses 3 zagueiros, não tô tão mal aqui.
não tô tão mal aqui. Porque eu não vou falar que eu tenho certeza, porque não tem como eu adivinhar isso. Mas eu acho que o Milito foi muito mal e ajudou, né? O Botafogo também. Cara, o gol do Botafogo tá com todo mundo no campo de ataque. Só tá o goleiro atrás. Aí tem uma questão específica, assim. Agora, se você tem esse cara, o que ele faz? Se você tá com um a menos, alguém vai ficar livre. Fica com o Lianco livre, amigo. O que o Lianco vai fazer? O Lianco não vai dar um drible, ele não tem um lançamento. Não adianta. Ele vai pegar a bola, vai tocar no Scarpa. Aí depois você marca esses caras. Isso facilitou muito. Eu acho que demorou demais o Milito a mexer. Era rapidinho tirar um zagueiro e botar mais um cara para incomodar, para esses caras mexerem. De repente o Arthur poderia mudar essa ideia ainda no primeiro. Eu concordo parcialmente com você, mas tentando entrar na cabeça do Milito, quando tem expulsão do Gregori, ele já tem um time ofensivo em campo, teoricamente. Ele tem 5 caras para atacar na frente que, sim, no momento recente o time não vinha produzindo tanto. Chegou a ficar 5 jogos sem fazer gol. Mas no começo da temporada o ataque funcionava. E ele sentia ali que ele talvez precisasse de um gol para matar a final. Se eu faço 1-0, eu vou gerir esse jogo fisicamente com 5 mexidas contra um time que jogou terça, contra um time que vai ter um homem a menos. Se ele faz 1-0, eu rodo a bola e acabou a final. Então ele deu a esse time a oportunidade de tentar ter um controle do jogo e teve, cara. O gol do Botafogo é uma rara posse longa que o Botafogo tem no primeiro tempo. Mas era um controle jogo com ele, que até falei com ele. Falei, cara... Era bola para um lado, bola para o outro, não acontecia nada. Nos primeiros 12 minutos de jogo, o Botafogo tinha trocado 9 passes no jogo. O Atlético tinha bom controle, não conseguia entrar. Então... Mas o Milito queria isso, porque eu preciso de uma jogada que eu consiga entrar. Então o Milito entendeu que já tinha uma formação, gente. Ele tinha Davidson, Paulinho, Hulk, Arana e Scarpa. Um quinteto na frente, não é possível com um cara desses. Não abre, eu tô mais mas é um time que possível com um cara mas desse. É um time que tá defendendo com todo mundo. Bota 6 pra atacar, bota 7, bota 9 pra atacar. Mas atacava 9. Não acontece nada, 9. gente. Não, mas um 9 que atacava era o Lianco. E se você for analisar, o Mariano leva perigo em uma jogada, rigor. Que é a bola que ele estica no Vargas. Você pode ver nos melhores momentos. Ele participa de tudo. Ele estica pra um pivô, pra um centroavante. Não tem. Desculpa, Henrique, o time não aumenta o volume. Várias jogadas. O que aumenta o volume é o Bernard circulando e não o volante. Ele tira o falso com o amarelo, bota o Bernard que entra bem no jogo. Também, mas essa é a grande questão. O Mariano, quando tem a bola, ele te machuca. Agora, então, se ele faz 1-0, gente, um de cada vez, o jogo tá resolvido. Se ele faz 1-0 com os 11 que ele tinha, ele pode mexer, podia jogar até com 3 zagueiros. Podia fazer ele tinha formação pra fazer 1-0, só não teve performance. E quem teve performance foi esse cara, né? Esse é o gol que mata a final pra mim. Esse gol de pênalti mata a final. Luiz Henrique. Esse bateu no peito e com 1 a menos falou assim, é comigo, né? Eu acho que tem momentos de um jogo de futebol, principalmente numa final, que depende muito da atitude do cara em campo, assim. Porque esse é o tipo de lance que a bola estava perdida. Não era uma bola que talvez um jogador do Atlético fosse disputar, por exemplo, no campo de ataque. E o Luiz Henrique acreditou até o fim, com confiança, com um gol já marcado, e aí acabou sofrendo pênalti. Eu acho que isso faltou um pouco ao Atlético. Os caras grandes deles chamarem um pouco o jogo e terem atitude, ganharem duelos, sabe? Impactarem no jogo. E eu acho que os caras não impactaram no jogo. De maneira, assim, de ganhar duelo, de criar jogada. O Hulk talvez foi o cara que mais tentou, assim. O Davidson não recebeu uma bola só no primeiro tempo. O Paulinho pouco participou. Claramente está prejudicado fisicamente, não consegue desenvolver. O Scarpa, assim, vários jogos do Atlético que eu trabalhei, me incomoda demais essa forma que o Scarpa fica posicionado em campo. A bola do Hulk aí pro Davis. Então, assim, eu acho que tem um quê também de dentro de campo os caras chamarem um pouco a atitude. O Arana não fez um bom jogo também. E o Arana é um jogador, assim, muito importante para o Atlético. O Atlético não conseguiu, hora nenhuma, criar um espaço para o Arana buscar a linha de fundo, fazer um cruzamento, fazer uma diagonal. Ele fez uma batida na bola de pé direito no segundo tempo. Então, sabe, nada funcionou coletivamente e individualmente os caras também não conseguiram produzir o que podem produzir melhor. E o Scarpa, a gente está falando do Luiz Henrique de novo, tá? Eu estou falando aqui mais um pouquinho do Galo, que a gente já falou tanto de Botafogo e tem que ver um pouquinho o outro lado. É uma falha feia do Scarpa nesse pênalti do Luiz Henrique. Do Arana. Do Arana, desculpa, do Arana. Que ele não protege. O Everson também sai mal, né? Sai devagar. Tudo errado. Mas o Arana também escorou mal a bola pra trás. Mas o Arana tem que botar o corpo na frente do Luiz Henrique ali com mais vigor. Ali eu acho que se um dos dois não fosse na jogada, o outro resolveria. Sim. Se o Arana não tivesse na parede, o Everson sairia espanando. E se o Everson não saísse, o Arana tocaria pro lado. Agora, gente, estamos assistindo a um festival, assim, de chances perdidas, né? No segundo tempo. E, assim, da maneira como o Botafogo estava sobrevivendo em campo, com as alterações que o Arthur Jorge teve que fazer, porque os caras foram cansando com a menos. Se fosse para prorrogação, o Galo teria muita vantagem, né? Um jogador a mais e um time taticamente mais inteiro. Então, assim, final é sempre muito no detalhe, né, cara? É muito no detalhe. Agora, por exemplo,
Se eu sou o Milito, eu jamais tiro o Davidson de um jogo Jamais, desse. é outro erro, eu ia chegar aí. Por que tirar o Davidson de um jogo desse, assim, pra pôr o Allan Kardec, ok, fez aquele gol contra o Atlético, contra o Flamengo, e só. Já no jogo da Arena MRV, ele perdeu um gol também. Se ele tem o Tiquinho, o Júnior Santos, aí beleza. Exato. Mas tirar o Davidson pra botar foi assim, foi o segundo grande erro dele. Eu também acho, eu não tiraria o Davidson de um jogo desse. Ó, vou ler pra vocês a escalação com a qual o Botafogo termina o jogo, pra ilustrar essa questão, né, de que se tivesse ido pra prorrogação, acho que o Botafogo teria muita dificuldade. O time tava assim, ó, John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Marçal. Marlon, o Alan, que entrou no time, né? O Matheus Martins, Danilo Barbosa e Júnior Santos. Assim, não e é se o jogar time... pra trás e aguentar E dois escapes, né? ficar- E duas flechas, Júnior Santos e Matheus escapando. Mas assim, ia ser uma... provavelmente seria uma prorrogação de... E ele tinha tirado... de muito apuro pro Botafogo. Tinha tirado alguns dos principais cobradores de pênalti também. Almada, garantido que ia bater um pênalti. Savarino também cobra. Ele tinha Teles tinha saído porque estava amarelado e o Hulk começou a levar vantagem. Aliás, o Hulk cresce no jogo porque, quando ele vai mim, pra ponta direita, né? O único erro pra mim... O Arthur foi muito bem no jogo, muito bem. O único erro foi ter sustentado Mas o temos Teles esse consenso, né? Se o jogo fosse pra prorrogação... Eu acho que seria uma continuação do que estava os 15 minutos finais do jogo. Seria uma terceira... Seriam 3 prorrogações, os 15 minutos finais e mais 2. Assim, já deveria... por isso que eu tô falando muito do Milito. Já deveria ter sofrido no primeiro tempo. Então, assim, provavelmente sim, mas vai saber. De repente ele ia cometer mais algum erro e de repente o Botafogo ia bem. Não chama a atenção de vocês. Eu achei que o primeiro tempo é uma vergonha. Eu achei o primeiro tempo do Galo... É 10 contra 11. Assim. É muito frustrante. É 11 contra 10. Tem que jogar muito mais que achei aquilo. constrangedor o Não é final do primeiro vergonhoso tempo. de caráter, não é isso? Vergonhoso... Jogou mal. Esportivamente vergonhoso o primeiro tempo do Galo. Foi frustrante mesmo. Acho que o final do primeiro tempo foi assustador. Cara, não chama a atenção de vocês um jogador como o Scarpa ser substituído no intervalo de uma final? Pra mim, chama atenção demais, cara. Ele já vinha saindo todo o jogo, Exato, Eric, mas nunca no intervalo. No intervalo de um jogo, você tirar um jogador com potencial de bola parada, de chute, de passe que tem, de condução de bola, de... Eu acho que isso de botar... Eu acho que ele não vê realmente o Scarpa pelo meio, né? Porque o que acontece no segundo tempo é o Hulk fazer a jogada que ele no jogo tava contra o Fluminense, ele fez isso. Ele pôs o Hulk... Mas ele trocou o Scarpa pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Aí ele preferiu o Arana nesse jogo, pra usar aberto. Ele não tinha o Davidson no jogo no jogo do Fluminense. Eu acho um desperdício o Gustavo Scarpa no Atlético, cara. Eu acho um jogador muito bom pra... Ele é um ala pela direita. Pois é. Ele é escalado quase 100% Eu acho que do tempo. nos melhores momentos, que foram bem poucos, né, no ano, essa que é a verdade. O Galo chegou numa final de Libertadores, assim, é difícil até explicar. Se tiver no final do ano, a gente explica. As duas futebol durante em casa, né? Mas é a segunda melhor campanha da Libertadores. Não, tudo bem, mas não jogou durante o ano. O Atlético Mineiro não jogou o futebol de campeão das Américas. É isso que eu tô falando. Do trabalho do Mineiro que chegou, legal, quem chega merece. Não tô tirando o mérito. Mas, ó, 3-0 no River, 2-0 no Fluminense. E acabou. Você não vai achar mais nenhum jogo bom há muito tempo. Não, mas esses são jogos grandes. Jogos gigantes. São jogos tudo bem, gente. Porque o Galo jogou as Copas esse ano. Tá bom, o que eu tô falando é futebol durante o ano. Você falou 2 jogos. Agora eu vou te dar mais 10 minutos pra você pensar um jogo bom do Galo, você não vai chegar no jogo bom do Galo. Não. Porque o Galo não jogou bem. Recente realmente não tem. Recente, é isso que eu tô falando. É o que eu comecei lá atrás. Mas a gente não pode também descrever o Atlético por esse momento a gente tá falando dos do últimos Scarpa. 2 meses. Eu acabei desviando aqui, a gente tá falando do Scarpa. Se pegar os poucos melhores momentos, de repente vocês acham que teve mais melhores momentos do que eu, do Galo no ano, quando o Galo conseguiu ser ofensivo, dominar no campo de ataque, isso funcionava muito bem. Que era um time que atacava pela esquerda e virava e pegava o Scarpa sozinho. Aí o Scarpa cortava por meio e chutava, ou era assistência, e aí esse time funcionava. Mas quando virou um time que atacava pouco, atacava mal, se defendia muito, aí ele vira um desperdício. Entendeu? A diferença do... Quando ele tem essa função num time que é ofensivo e consegue dominar, eu não vejo problema ele ficar ali aberto pela direita. Só que quando é um time que não consegue dominar, não consegue ser ofensivo, aí ele vira um cara que fica marcando, chega lá e cruza a bola. É que tem momentos aí é muito do jogo pouco. que... em jogos que eu trabalhei do Atlético, eu ficava olhando assim, às vezes tinha 5, 6 minutos que ele não tocava na bola. A bola não chegava nele, ele ficava parado lá, por determinação, obviamente, do Milito. Cara, assim, você tem um jogador desse, ele não participar quase que o tempo inteiro do jogo, como são os meninos do Botafogo, o Almada, o Savarino, a bola tá sempre com esses caras. A bola pode estar no Barbosa, o Barbosa vai olhar, cadê o Savarino e o Almada? A bola tá com o Adrielson com baixo, cadê o Almada e cadê o Savarino? A bola tá sempre com esses caras. Que é isso, porque o time que tá jogando bem e sendo ofensivo. Entendeu? E aí você olha mas aí também é um que eu acho lugar, que são dois conceitos diferentes, completamente diferentes. É isso. Mas jogador bom tem que estar com a bola. Não, perfeito. Independentemente do conceito. Mas só te respondendo, assim, o Botafogo jogou futebol esse ano. É um futebol encantador. E pra sorte do futebol, com todo respeito ao Galo, o melhor futebol encantador, é o futebol vencedor, nem sempre é assim. O Galo
jogou mata-mata esse ano. Ele largou o Campeonato Brasileiro e ele jogou mata-mata em casa. Né? Sim. Então, assim, em casa ele atacava, em casa E ele... fora ele geria o jogo, para sofrer o mínimo possível. E era competente. Foi o que ele fez. Chegou a 2 finais assim. E na hora de ter mais repertório, de ter bola, parou no Botafogo. Essa expulsão, assim, até curiosamente, é claro que o Botafogo não queria ter um expulso. De certa forma, até ajuda. O Galo não sabia o que fazer. Ajuda no sentido, claro, gente, tô brincando. Porque senão o Galo ia ficar lá atrás, responsabilidade do Botafogo. Mas, assim, claro, é isso que eu tô falando. É isso que eu falei, é uma brincadeira. É isso. Mas, assim, de certa forma... Depois que a gente viu o que aconteceu, é aquela realmente. brincadeira que tem um fundo de verdade. Porque o Galo teve que 11 sair contra 11 e na não final da sabia o Copa que do Brasil fazer. também não conseguiu jogar. Não sabia o que fazer. Aí que eu falei dos poucos momentos, além desses 2 jogos, você pegar antes da Copa América, o Galo teve um momento bom. Antes da Copa América, que teve os jogadores convocados, teve lesão também do Arana. Ali o time era ofensivo. Fez uma boa primeira fase de Libertadores. Aí que teve essa mudança que o Rizek tá falando. Acho que chegou uma hora que falou, agora beleza, vamos jogar Copa, vamos jogar mata-mata. E aí mudou o estilo de jogar também. Eu acho que atrapalhou algum desses jogadores. O Paulinho, tem a questão da lesão também, né, que já é falado há muito tempo, mas o Paulinho não é o Paulinho, assim, há muito tempo. Há muito tempo. Isso, assim, é um problema do Paulinho também, mas também coletivo. É um problema coletivo também. O que o Paulinho fez na final? Nada. O que o Paulinho vem fazendo nos últimos jogos? Ele vem jogando muito abaixo do que ele pode. É um cara, outro jogadoraço. É outro desperdício. Mas tá machucado, né? Também. Agora, você vê, um time que chegou a 2 finais, né? Copa do Brasil. E, assim, foi amassado nas 2, né? Superado com folgas nas 2. Como é que você classifica a temporada do Galo? E ficou sem nada. Tá brigando contra o rebaixamento, inclusive. Eu acho que matematicamente fracasso do Galo é no Brasileiro. Fracasso. Assim, porque você chegar a 2 finais e perder, cara, acontece, a gente está falando aqui. E perdeu para 2 times melhores do que foi o Galo nas finais. Ok, o torcedor fica pé da vida, mas, cara, só de você chegar em 2 finais não é fácil, cara. Não é fácil você chegar em 2 finais. Só acho que Agora, o Brasileirão não. O Brasileirão é um fracasso do Galo. O time que tem não pode estar em 11º, né? O Atlético tomou essa decisão de deixar o Brasileirão de lado durante o período de Copa América. Ele teve gente convocada, gente machucada, uma tabela muito dura nesse período que ele perde em casa pro Flamengo, pro Palmeiras, perde pro Botafogo aqui no Rio. E percebe e percebe que o Campeonato Brasileiro já era. Não vamos conseguir reagir. E não é nem só largar, Eric, porque não se exigia do Atlético ali, não daria para se exigir arrancar pro título. Foi algo que ele até conseguiu no ano passado, porque não tinha Copa para jogar. Chegou até a última rodada vivo. Mas pelo menos o 8º lugar ele tinha obrigação de ter assegurado, pelo elenco que tem. E aí acho que faltou, no rodízio que fez o Milito, não sei se motivar corretamente jogadores pro brasileiro. Né? Claro que você tem que focar na Copa, você sente que o título está se aproximando, mas no brasileiro você tem que manter o mínimo de performance. Porque quanto mais você joga bem, quanto mais vezes você joga bem, mais você tem chance de jogar bem o jogo grande. Eu acho que pesou muito pro Atlético não ganhar o jogo no sábado, com o contexto que você apresentou, os 10 jogos sem vitória, gente. Ele chegou a ficar 5 sem fazer gol. A dúvida que para na cabeça do cara é muito grande. Eu acompanhava as discussões, e a gente também discutia lá em BH, sobre a confiança do Botafogo em baixa, porque parou em retrancas. Mas peraí, ele vai pegar um time que não faz gol 5 jogos. A confiança também tá baixa do outro lado. Eles comemoraram um empate com o Botafogo. Mas eu entendi o que o Conrado falou e assim, eu acho que faz muito sentido pelo seguinte. Se você pegar estatisticamente, o Botafogo contra os times da parte de cima, ou seja, quando tem mais jogo, né? É brilhante o Botafogo. Ele ganhou os 2 jogos do Flamengo no Brasileiro, os 2 do Palmeiras. Contra o Fortaleza, ele empatou lá e ganhou do Fortaleza no Newton Santos, quando ele voltava à liderança do campeonato. Vai jogar com o Inter agora. O Botafogo não perde de nenhum time até aqui, das equipes da parte de cima, que enfrentam o Botafogo de um jeito mais franco. O Botafogo não perde desde o jogo do Juventude, quando jogou com um time mescladado. Quando você olha o desempenho do Botafogo contra os times mais da parte de baixo, Vitória empatou no Newton Santos, perdeu do Juventude lá, empatou com o Cuiabá. Não ganhou do Criciúma no campeonato. Não ganhou do Criciúma do campeonato. O Galo, com a menos no Independência, não conseguiu furar. O Botafogo tinha essa dificuldade de jogar contra times mais recuados. Então se imaginava que o Galo pudesse aproveitar isso e jogasse um pouco mais atrás. Quando tem a expulsão do Gregory, o Galo não tem mais essa opção. Ele é obrigado a jogar. E aí ele demonstra uma incompetência atroz no primeiro tempo. Pra mim, não sabia o que fazer. Atroz. Não sabia o que fazer. Foi preparado pra jogar atrás e incomodar, jogar a responsabilidade pro Botafogo. E assim, vamos jogar com isso, vamos ver se eles vão sentir. Uma hora a gente dá uma escapada. Pra mim, jogou com isso. E quando tem a expulsão, eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Eu queria muito conversar com o Milito. Se você pudesse voltar atrás, o jogo vai começar 10 contra 11. Você entraria com essa escalação? Eu duvido. Ele ia jogar de forma diferente. Tem outro ponto também do Botafogo, só rapidinho, Zeke, que a gente tem que observar. A gente exalta tanto o ataque, porque o ataque é brilhante, a gente gosta de ver jogo ofensivo, os caras quando estão numa noite boa, numa tarde boa, acabou. Mas é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro também, né? Sim. Então é um time
que o cenário de jogo de sábado, pela competência defensiva, também não é tão desconfortável. Os caras sabem trabalhar no bloco baixo, sabem proteger bem a área. O John é um goleiro seguro. O John fez uma boa partida discreta, mas foi um goleiro seguro. Quando precisou, ele apareceu, pegou aquelas bolas do Hulk no primeiro tempo, mas no segundo tempo cruzada que foi boa. Também, né? Isso, então assim, é um time que pelo equilíbrio, o Botafogo não é só o ataque. Ele não ganhou a final sendo o Botafogo, gente. E jogou sem um dos seus ele não ganhou pilares a final defensivos, que é o Bastos. O Botafogo nunca jogou daquele jeito da final. Ele se adaptou para ganhar o jogo com as circunstâncias que tinha. Isso é um mérito enorme, enorme. Né? Acho que isso só torna mais bonita a tarefa cumprida no sábado e o título do Botafogo. É um time completo, cara. É um time completo. E um time muito solidário. Porque você escuta os caras falando depois do jogo, quando o Gregor é expulso, em vez de esmorecer, de baixar a cabeça, os caras batem no ombro do Gregor, você pode perceber, os caras falando, nós vamos correr pra você. Nós vamos correr pra você. Porque tem um sentimento de grupo gigantesco, cara. Gigantesco, uma união enorme. Isso aí, num ambiente desse que o Botafogo encarou no sábado, faz muita diferença. Eu acho que tem uma coisa, cara. Os caras olham pro Arthur Jorge e confiam cegamente no treinador, cara. Cegamente. No momento da expulsão, 2 ou 3 vão procurar ele. Aí tem um momento que o Barbosa toma um chutaço do Hulk e vai meio que a nocaute. E aí o jogo para por uns 3 minutos. 3 minutos ali. Vão 3 ou 4 conversar com o Arthur Jorge. Aí tem até aquele imazinho, é nessa posse aí que sai o gol. Logo depois sai o gol. Nessa posse que sai o gol. Os caras confiam cegamente no técnico, cara. E isso é algo assim que fez muita diferença e tá fazendo muita diferença nesse ano do Botafogo, cara. Eu queria deixar um pouco a tática de lado e trazer alguns aspectos humanos. Um dos programas mais legais que a gente fez lá em Buenos Aires foi com o Jefferson, né? Ídolo histórico do Botafogo. E o Jefferson falou muito do goleiro preto no futebol. E olha que coisa no Botafogo, cara. Os principais títulos da história do clube são com goleiros pretos. O Manga ganhou 4 estaduais, 3 Rio São Paulo, o Campeonato Brasileiro de 68. Além de ser um personagem histórico, não é só um goleiro. Na história que na época que o estadual valia demais. O Manga dizia, pode comprar, faz a feira antes que o bicho contra o Flamengo tá garantido. Isso é bom demais, né, cara? Campeão de 95 é o Wagner. Sim. O Jefferson, uma atuação histórica na final, Wagner. É um goleiro muito importante. Um dos maiores ídolos do clube. Um dos maiores ídolos do clube. Ganhou estadual. Num momento importante, inclusive, né? Talvez o último grande estadual, assim, no Rio de Janeiro, assim. E o Jefferson tem um fico, né? Ele era goleiro da seleção, Botafogo rebaixado, ele melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e fica agora, pra jogar John, a Série B. É um negócio bem interessante para falar do Botafogo. E eu queria trazer a seguinte discussão para vocês. Até a final do sábado, a maior volta de um ano para o outro, assim, quando você tem um baque muito grande no ano e conquista no outro, que eu tinha visto, era do Inter, em 2005 para 2006. Mas o baque do Inter em 2005, a raiva que o Inter sentiu, não teve a ver com ele, Inter. O Inter sofreu aquilo que, por uma incrível coincidência dos fatos, acabou prejudicando ele, que foi a remarcação dos 11 jogos e aquele erro bizarro do Márcio Rezende Freitas. Então o Inter foi muito prejudicado em 2005 e não ganhou o título brasileiro, por isso, em 2005, e se sentiu muito injustiçado. Aquela injustiça, tenho certeza, e o próprio presidente do clube à época, Fernando Carvalho, admite, foi o alimento para, em 2006, ganhar a Libertadores e o mundo contra o Barcelona. O Botafogo, a raiva que ele pode sentir é por causa dele mesmo, né? Porque não teve nenhum fator externo. O Botafogo perdeu um título ganho no ano passado. E olha o que ele fez nesse ano. Mas para fazer isso, ele precisou refazer o time. É outro time. Outro time. É outro time. Tem o Marlon Freitas como capitão, mas é outro time. Precisou refazer o time. E sofreu ao longo dos anos com essa desconfiança, ao longo desse ano com essa desconfiança. Pô, na hora H vai amarelar. Veio de 3 empates no Campeonato Brasileiro, feio, que causou uma grande discussão, como seria o estado emocional do time contra o Palmeiras em São Paulo. E aí, na sequência, ganha do Palmeiras de forma brilhante e ganha o título de sábado. E agora tem o Internacional quarta-feira, fora de casa. É inegável que o Botafogo se libertou. Né? É assim, o fantasma de 23, Libertadores libera, né? Ele se libertou. E a gente debatia muito lá em Buenos Aires. Pra mim não fazia muito sentido. Falei, cara, ele tá do lado de Porto Alegre. Por que ele vai voltar pro Rio de Janeiro pra fazer festa e depois vai pra Porto Alegre e ele pode ser campeão quarta-feira? Digo até que se ele empatar o jogo, ele é praticamente campeão. Porque aí vai bastar uma vitória contra o São Paulo, que não briga por mais nada no campeonato no domingo. Então, independentemente do que o Palmeiras fizer, se ele empatar com o Inter, ele está muito próximo do título e pode até ser campeão matematicamente com empate, caso o Cruzeiro derrote o Palmeiras. Então, assim, é um jogo muito grande também para o Botafogo, para fazer algo que só o Flamengo até hoje fez na história, que é ganhar Brasileiro de pontos corridos e Libertadores. E o Botafogo opta por voltar para o Rio de Janeiro.
Lá de Buenos Aires eu Tem não que voltar. entendia. Esquece, tem que voltar. Tem que voltar. Vendo essas Tem que voltar, imagens, não. Mas tinha que voltar. vendo essas imagens, eu falo, cara, eu Isso é melhor do que errado. treino, gente. Exatamente. Isso alimenta mais o jogador, Claro. a felicidade, a Exatamente. alegria, a leveza. Isso é melhor do que treino, cara. Tem que voltar. Até porque o jogo é só quarta, 9h30 da noite. Esses caras são super atletas. Ok, estão desgastados, vêm de uma pancada atrás da outra. Mas aguenta, mas... E na vitória, a ladeira é pra baixo, cara. E não tem como, ia comemorar lá, ia comemorar em Porto Alegre, não tem como, tá todo mundo ali em êxtase. Eles acabaram de participar do melhor momento da história de todos eles ali. E do clube. Que é o principal. É que eu imaginava. Cara, faz a festa depois, porque ganhando ou perdendo o brasileiro, a festa vai cara, ser ele já vem igual. num avião fretado, Mas fazendo tem depois. recuperação. Mal eu- comparando, eu- sei lá, um eu- filho nascer, você querer chorar uma semana depois, você vai chorar na hora. Perfeita analogia, E perfeito. olha que eu nem tenho filho. Perfeita analogia, Em vez de perfeita comemorar analogia. uma vez, você comemora duas, pô. Perfeito. Se for o caso. Não, o Conrado matou aqui. Seu filho nasce, você tem que estar lá no dia. É na hora. Se for possível, claro, né? Claro, se E era puder. possível o Botafogo voltar. É isso. Perfeito. E assim, tá Eu acho todo. que aí- não. mas teve uma hora que ontem eu tava no Sport TV News, né? E aí a Duda Dal Ponte tava lá em cima, né? Do trio elétrico, e entrevistou o Arthur Jorge. Aí chegou uma hora que ele falou: chega, acabou, vambora, que agora vamos descansar, que a gente tem um campeonato brasileiro pra jogar e isso. tentar ganhar. Teve um limite ali, mas é isso. E o Teve Inter, que viver tudo o Inter isso. estava em campo também no domingo, né? Então Ainda o Inter tem vai isso. ter ali 2 dias para recuperar e jogar e não vai ter esse momento de troca com a torcida. Botafogo tem um jogo muito duro quarta, isso aí é claro, é o melhor time do turno fora de casa, ponto. Ele tem 2 vantagens para quarta. Uma é o Inter não tá brigando mais pelo título, com a derrota pro Flamengo, e não ter mais aquela É sequência só a de motivação de invencibilidade. você estraga prazer, né? Só vai correr pra honrar a camisa, Honrar a fechar bem o ano em camisa, casa, tá exatamente. bacana. Tem a questão do essa é uma dinheiro ali, vantagem cada do Botafogo. posição, mas isso é um é dinheiro diferente. baixo, né, pelo que ele... E assim, o Botafogo tem a vantagem de chegar leve por ter entregue um título. Se você não dá a ele a possibilidade de encontrar com a torcida, você deixa de potencializar essa vantagem. Você pode aumentar muito a tensão para quarta-feira, né? Os jogadores podem... Exatamente. Os jogadores talvez não possam não realizar o que eles Tamanho disso aí. provocaram, Exato. né? Na cidade deles, o que eles provocaram. A preparação com a razão de física ser não vai do ser ideal, Botafogo. mas a mental vai ser num nível Não, e que foi nunca rapidinho, se gente. pode Foi alcançar. rapidinho. Os caras hoje já estão zerados. Perfeito, Se for o caso, faz uma recuperação hoje. começar a recuperar agora. Amanhã já faz aqui e quarta 9h30 da noite. Dá. Pô, Porque tem assim, que- ó, a razão de ser do Botafogo, de qualquer clube, é a sua gente, certo? O Botafogo respeitou a razão de ser dele, que é a sua gente. Veio aqui festejar com a sua gente. Até que você pode até pensar que fisicamente poderia ser melhor ir para Porto Alegre, mas aí você não respeitaria a razão de ser do Botafogo. E como disse o Eric, isso aí pode ser melhor que treino e descanso, Com certeza. né? E não ia descansar. E, ó, Você eu acha vou que se falar uma fosse coisa- pra Porto Alegre, os jogadores não iam arrumar, ia acabar com o hotel que eles tivessem Uma lá. coisa Os caras assim que- estão em êxtase, cara. Dentro desse projeto vencedor do Botafogo, né? Tem a grana do Textor, tem o trabalho de scouter, tem não sei o quê. Cara, mas a liderança eu quero falar do Arthur Jorge, que eu acho que é uma liderança assim, muito importante nesse processo vitorioso do Botafogo. E não estou falando só de parte tática, não. Estou falando de liderança mesmo, de botar o peito na frente da bala nas vezes em que esse ano desconfiou-se do Botafogo de algum atleta dele nessa questão do emocional, nessa questão de amarelar ou não amarelar. Se a gente voltar no tempo e lembrar da desastrosa entrevista coletiva do Bruno Lage no ano passado, depois da derrota para o Flamengo, e comparar com as entrevistas do Arthur Jorge esse ano, quando essa temática da queda de produção ou de amarelar foram levantadas, aí você vê o que é o líder, sabe? É mais do que um técnico. Esse cara virou um líder. A de terça, né? Que muita gente A até de terça. contestou. Por que tá falando? Cara, ele tava se dirigindo à torcida, cara. Então, assim, pra mim, é um exemplo de competência como técnico. O time joga porque ele fez esse time jogar, mas pôr o peito na frente da bala igual ele fez, cara, pra mim, foi uma chave desse sucesso. Eu cara. contestei e claramente eu estava errado, porque eu estava aqui defendendo a ideia, e é o que eu falei ao longo do ano, de que não havia nenhuma comparação entre os 3 jogos sem vitória com o ano passado. Ano passado foram 11 jogos sem vitória, e esse ano eram 3 empates que eu não via paralelo. Me chamou a atenção que por 5 oportunidades ele reafirmou: estamos bem mentalmente, e eu estava errado em trazer essa discussão, porque A prova veio no claramente campo, acabou vindo no campo, né? o campo me desmentiu. E foi o que eu falei Bota aqui o mister. A gente tem uma imagem, o Eric queria falar do Arthur Jorge. Por favor, vamos colocar o Arthur Jorge aqui para falar mais desse Não, personagem. é isso. Eu pensei muito no sábado da comparação, né? Daquela entrevista desastrosa do Bruno Lage, quando ali o Botafogo começou a ruir, de certa forma, em 2023.
Porque esse cara fez, cara. Teve um jogo, acho que foi em São Paulo, que alguém tentou levantar com o Marlon Freitas a hipótese do ano passado. E ele não deixou o Marlon Freitas falar. Assim, né? Não, quem fala que sou eu sobre isso, não tem o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Marlon ficou até meio assim, né? Acho que foi depois da eliminação com o Palmeiras, né? Nas oitavas da Libertadores ou nas quartas com o São Paulo. Não vou lembrar mas, enfim, também, mas foi na Libertadores. Foi um negócio, e ele, sabe, tinha o técnico junto. Exatamente. Todas as vezes ele não deixou que esse aspecto de 2023 entrasse no ambiente do clube. Porque ele sabe que a mente ela é muito importante hoje no futebol. O mental funciona muito. Então, a todo momento, ele administrou isso. Eu tinha até uma curiosidade de saber com o Arthur Jorge, se um dia eu tiver a oportunidade de perguntar para ele, se ele sentiu que deveria ser muito duro nessa blindagem ao chegar aqui, ou ele já veio meio que brifado, uma outra tarefa sua vai ser blindar com a questão do nosso ano ruim em 2023. Ou se foi uma sensibilidade dele, logo que assumiu o grupo, conversou olho no olho com os caras e tal. Ótima pergunta, hein? Porque Ótima pergunta. Me parece que assim, ele veio muito preparado para essa parte emocional, sabe? De blindar os caras e botar na frente do grupo. Coisa assim, que o Thiago sabe? Nunes não conseguiu fazer. Não conseguiu. Até porque foi parte do ano passado. Foi parte. Sentado aí na sua cadeira. Todo momento o Thiago Nunes relembrava 2023. Sentado aí na sua cadeira. Na única entrevista até hoje que o Arthur Jorge deu no programa de televisão, que foi aqui no Seleção, foi bem no dia em que saía o adversário do Botafogo. No sorteio, né? E aí, cara, eu falei, cara, agora eu vou pegar ele, cara. Palmeiras. E aí, o Palmeiras, hein? Eles também vão pegar o Botafogo. Eu falei, cara, que resposta. Claro. Cara, o show que a gente fez no Monumental de Nunes foi absurdo. Não só o mosaico, mas, cara, nossa parte toda tomada. Lindo demais. Parecia jogo do Maracanã, Newton Santos. Muito brabo. Isso aí é um tapa na cara de quem fala da torcida do Botafogo. O jogo foi um tapa na cara de quem fala do mental do Botafogo, né? E é isso. O Botafogo hoje é, sim, o principal time do John Textor. Não tem como negar. Quem vai trazer grandes lucros futuramente ao John Textor é o Botafogo. Já estamos trazendo. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Sábado não, domingo, que é o jogo contra o São Paulo, levarei a bonitinha pro Nilton, tá? Quem quiser tirar foto, tamo lá. Dito isso, clube de membros, né? Faltou isso? Clube de membros, R$3, R$5 e outros valores. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui todos os dias, fazendo um serviço bom para você, com muitos vídeos, muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, fico por aqui e até o próximo vídeo.